Sejam bem-vindos ao PodTech, seu podcast sobre tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. A fins de acessibilidade, vou me autodescrever, eu sou Agatha Silvestre, a sua apresentadora. Eu uso óculos, estou usando a camiseta do projeto, meu cabelo é escuro na altura dos ombros e sou uma mulher de pele clara. Esse é uma parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Estamos hoje com um convidado especial, Nicolas Monteiro, fotógrafo, e ele é sensacional. Eu quero que ele se apresente aqui pra gente. Hoje vamos tirar muitas dúvidas sobre esse mercado de fotografia audiovisual. Prazer, Nicolas. Prazer, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês no PodTech. Meu nome é Nicolas Monteiro, mas normalmente me chamam de Nico, para ficar mais fácil aí. E eu trabalho com a fotografia já tem em torno de 3 a 4 anos. E desde que eu comecei na fotografia, eu tento me esforçar cada dia mais e aprender coisas novas, né? E a chance de estar aqui e poder compartilhar das experiências, de como que é esse mundo do audiovisual, eu acho que pode sair muitas coisas boas daqui. Que maravilha, eu estou muito feliz com a sua presença e eu queria que você apresentasse, contasse ali um pouquinho sobre sua carreira, como foi ali no início, o que te fez querer entrar nesse mercado. Você é um homem jovem, né? Quantos anos você tem? Fiz 24 agora. Super jovem, novo, e já tem 4 anos 4 que anos de resolveu fotografia. ingressar. Uhum. Como é que foi? Me conta aí como é que foi desde o início, quando foi que aconteceu essa paixão aí pela fotografia? Legal, assim, acho que a paixão da fotografia já vem desde pequenininho. Uhum. Assim, na minha família, normalmente, da parte ali do pai, eu tenho um tio que em todos os eventos de família, ele tava com a câmerazinha ali gravando e fazia, né, esses takes e depois juntava tudo e mandava nos grupos, né? Que Como se legal. fosse ali como é que fala? Como se fosse resumo. um resumo, da história ali dos eventos de família. Mas, resumidamente, eu conheci a fotografia na igreja, eu fiz um workshop na época, e nesse workshop foram eu e mais 10 pessoas ali na igreja, que o intuito do workshop era a gente aprender de fotografia e aplicar isso dentro da igreja, porque assim, a parte visual, a comunicação visual é muito importante, até nas igrejas, porque é uma forma ali de evangelizar também, né? Uhum. Então, a ideia inicial era aprender fotografia para fazer boas fotos na igreja. Mas, assim, uma coisa que me tocou muito ali nesse workshop é que o rapaz que estava ministrando, um amigo meu, Samuel Vieira, ele falou assim, ó, eu vou ensinar para vocês a fotografia, mas não fiquem presos a querer só fotografar aqui, porque isso é uma oportunidade. Que, assim, acho que agora não, mas um tempo atrás as pessoas viam a fotografia mais como um hobby, né? Tanto que perguntava, você trabalha com o quê? Fotografia. Nossa, mas eu achava que isso, né, era só um hobby e tal. Mas, assim, eu tive esse primeiro contato ali na igreja, com esse workshop, e das pessoas ali que fizeram, só eu que realmente continuei nesse caminho, ingressei na fotografia, né, no audiovisual. Mas, basicamente, foi isso. O primeiro contato, lógico, desde pequenininho com a família ali, eu tinha uma filmadorazinha pequenininha também. Legal. Mas o workshop que foi ali a porta de entrada, né, para fotografia. Entendi. E você chegou a fazer algum outro curso de formação? Se formou em alguma outra faculdade, alguma outra especialidade? Sim, eu fiz fotografia no IESB também, na faculdade aqui da Asa Sul ali, né, de Brasília. Eu fiz... Lá é um curso técnico de 2 anos. Uhum. E, assim, foi muito bom também. Costumo falar que o network ali da faculdade é legal. Porque, assim, a fotografia, não necessariamente você tem que estudar, fazer uma faculdade, né? É muito acessível de você aprender, tem muita coisa no YouTube. Tem muitas pessoas hoje, nas redes sociais, por exemplo, que te ensinam de fotografia. E você, lógico, não é um pré-requisito, né? Eu quis dizer. Não é um pré-requisito você ser formado em fotografia para trabalhar como fotografia. Assim como outras profissões, né? Assim como você fez, né, o workshop, né, e ingressou, né, nessa carreira aqui também, né, no High-Tech Curse sempre tem também vários workshops também ensinando sobre tecnologia, fotografia, audiovisual, e isso também é bem legal, os nossos jovens, as pessoas que estão aqui nos assistindo também, né,
Vários deles eu tenho certeza que também fazem parte, né, do curso. Então, realmente é algo que é muito importante, né, muito interessante o governo investir, né, as pessoas investirem nisso. No seu caso, foi a igreja, né, que investiu no workshop e aí você, né, se apaixonou. Inclusive, eu queria que você falasse sobre essa paixão. O que que foi que realmente, assim, te atraiu aí no meio da fotografia, que transformou essa paixão em carreira? Legal. Assim, eu quando tive acesso à fotografia mesmo, né? Uhum. Nesse workshop eu passei a acompanhar mais alguns fotógrafos. E assim, na internet a gente olha, e o que que eu achava legal? A fotografia é uma das poucas profissões que você tem liberdade para ir para onde você quiser só com a câmera, né? E eu pensava assim, poxa, eu não... Desde a escola, os meninos falavam, eu quero ser profissão tal, trabalhar em escritório, um concurso público, que é aqui em Brasília, mas É. eu sempre, assim, olhava para isso e não me via enquadrado nisso, né? De ter que ir, ficar no escritório, assim, na minha ideia, eu não queria isso para minha vida e não quero para minha vida. Por isso que quando eu vi a fotografia e eu tive essa visão de que eu poderia alcançar outras coisas só com a câmera na mão, isso me atraiu muito, sabe? Essa liberdade geográfica, né? De Isso. você, independente do lugar que você esteja, você vai conseguir trabalhar, vai conseguir monetizar de alguma forma. É muito, muito legal. E essa sua experiência no workshop da igreja, que foi ela que te introduziu, né? Mas teve algum momento ali marcante que falou assim, ó, tipo, a virada de chave que você falou, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Teve em um dos eventos. Iniciado o sistema. Aguarde um momento. Está conectando. Conectado ao Essa pergunta? roteador com sucesso. Não, não é só a resposta? Que a pergunta Eu acho que foi, acho que foi depois da pergunta. Só a resposta. não é? Beleza? Peraí. Qual foi o Então, momento qual foi o momento? marcante? Verdade. O Tá. momento marcante que te fez virar a virada de chave e falou assim, cara, é isso aí que eu quero fazer pro resto da minha vida. Legal. Foi, assim, eu tive o primeiro acesso no workshop, e esse workshop era na minha igreja, ela era bem pequenininha, né? Assim, a igreja que eu frequentava lá na época, ela era uma subsede, lógico, tinha a igreja grande e eu ia nessa pequena, né? Menor. Mas de tempo em tempo a gente tem um evento lá que é muito grande de carnaval e a gente podia se inscrever nesse evento para trabalhar como voluntário e lá ia vários artistas, né? Tinha grandes nomes aí da música gospel Uhum. e pelas fotos que eu fiz na minha igreja na época, lógico que tinha seleção, né? Eu mandei e fui selecionado para ir lá, para poder trabalhar, estar lá junto, estar mais próximo desse contato. E assim, o audiovisual, ainda mais as pessoas que fazem ali show, vê que tem que ter um preparo para poder estar nesses eventos mais grandes, né? Esses eventos maiores. E pelo meu empenho lá na minha igreja pequenininha, eu tive a chance de conhecer outras pessoas ali que eu desde pequenininho escutava no carro com a minha mãe, Fernandinho, por exemplo. Estava ali o tempo todo escutando e eu tive a oportunidade ali nesse evento de conhecer todos os artistas que eu desde pequenininho escutava, por exemplo. Isso aí foi para mim, eu falei, caraca, eu tive essa chance de estar ali só porque eu fiz, lógico, tive meu empenho de estudar, mas de fazer as fotos boas ali e abriu essa porta, né, para eu estar ali junto dessas pessoas. Que legal. Isso é muito interessante, Legal. né? Aí você, né, brilhou os olhos para aquilo e viu algo como um futuro mesmo, né? Uhum. E você chegou a fazer o UNB, algum curso na UNB? Na época da escola eu passei na UNB também, passei em 2 cursos lá. Se eu não me engano, acho que era Ciências Ambientais e Geografia. Acho que era isso. Eu fazia esses 2 cursos também junto com fotografia. Uhum. Mas No IESB, no você IESB, eu ia de manhã no IESB e à tarde e à noite estava na UNB. só estudava, Só menino. estudava. Só estudava. E aí, como é que foi largar esses cursos aí para viver mesmo assim e focar na fotografia? Sim, no começo foi difícil, né? Por causa da família. Família Igual eu deu uma- falei, um tempo atrás as pessoas não tinham essa visão da fotografia de ser uma coisa que pode dar um futuro, né? Vou falar assim. Quando eu falei pro meu pai e minha mãe, vou sair da UNB, aí foi o fim do mundo. Assim. Hoje eles já são tranquilos, já assim, me deram um apoio na época e hoje ainda mais. Assim, na época, amigo, família, falou, nossa, você tá doido, você vai sair da UNB, que você tem um curso aí, pra viver de... Eles até brincavam, né? Vai apertar botão? Então, né?
Mas, assim, na época foi difícil, mas passou. É mais de fase mesmo. É porque eu acho que a grande preocupação, né, ali dos nossos pais é a questão do dinheiro. Como é que ele vai viver desta arte? É como se fosse assim, né? As pessoas não estão vendo, algumas pessoas, né, como aqui, a Brasília às vezes é um pouco fechado, eles pensam muito nas coisas do concurso público, né, de você ir lá e prestar concurso, né? Então, eu acho que essa questão do dinheiro, né, do valor que a pessoa iria receber por um serviço de fotografia é o que mais pega, Uhum. né? Então, eu queria inclusive saber, assim, qual, assim, bem de forma genérica, qual mais ou menos a média salarial aí de um fotógrafo para as pessoas que estão assistindo a gente, para a gente saber, né? Às vezes você está interessado, realmente quer ingressar, ou sente alguma dúvida com relação a isso, né? A média salarial de quem está iniciando a carreira e de uma pessoa que já é consolidada no mercado, já tem uma carreira mais forte, já tem um nome. Legal. Isso é interessante, Agatha, porque, assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei na fotografia, eu não sabia precificar meu trabalho ali. Eu fazia os ensaios, lógico. No começo, todo mundo tem que fazer portfólio, tá? Isso você vai trabalhar de graça sim ou sim. Você tem que, para apresentar o teu produto para outros clientes, tu tem que fazer coisa de graça. Não tem para onde correr. E eu vejo muitos fotógrafos hoje errando nisso. Não tem portfólio e já quer cobrar. Entende? E às vezes um valor bem acima do... acima, assim, eu acho que não faz sentido hoje você querer entrar na fotografia e já querer cobrar R$ 1.000 num casamento, sendo que tu nunca fez um casamento. Ninguém vai te contratar, e se te contratar, as chances de você fazer algo errado é muito grande. Porque você não fotografou outros casamentos antes. Igual, eu comecei fazendo casamentos e ensaios. Então, todo casamento que amigos fotógrafos tinham, eu ia junto e aprendia como é que era, via como é que ele fazia o making off, via como é que ele estruturava ali a luz na cerimônia. Isso tudo eu prestava atenção. Se eu fui, acho que mais de 40 casamentos de graça, foi pouco. Vários casamentos. Então, assim, para você precificar o seu trabalho, primeiro, o mais importante é você saber que você tem que fazer um portfólio legal. Porque se você tem um portfólio legal, tu vai pegar experiência, vai conseguir ali organizar o seu trabalho para tu apresentar para a pessoa que tu quer vender. Então, assim, na época que eu fazia os casamentos e ensaios, eu fiz muito isso, igual eu falei, os portfólios. E, assim, eu sempre tive essa trava de não conseguir o preço do meu trabalho. Então, assim, fazia casamento ali, cobrava R$ 100 por casamento. É quase nada, né? Hoje em dia tá Hoje em bem dia não é nada. complicado, R$ 100. Você ia ali, É você complicado. respirar ali é R$ 100. Então, na época que eu estava na faculdade, eu já começava a fazer esses trabalhos assim. Uhum. Pegava uns casamentos ali, um ensaio, e eu cobrava ali R$ 80 por ensaio, né? Quase nada, né? Então, o que eu tive desse estalo de poder fazer diferente? O quê? Eu fiz meu portfólio e era um portfólio legal, bonito, assim. Eu me empenhei em fazer as melhores fotos dos melhores trabalhos para eu conseguir essa experiência de poder cobrar o preço que era o justo, né? Sim. Então, assim, hoje num casamento, a gente coloca aí, não sei se é a galera que vai fazer casamento. Eu vou dar o exemplo do nicho que eu tô hoje, que eu fui pro nicho de retratos ali, de posicionamento de imagem. Uhum. Então, hoje no posicionamento de imagem, eu consigo cobrar ali a partir de R$ 3.000 no ensaio, Uhum. que é o quê? Eu quis mudar para esse nicho porque, para mim, é um pouco mais fácil. Eu vou ali no estúdio, faço as fotos ali, 2 horinhas, e depois tem edição. É melhor do que, na minha concepção, é melhor do que um casamento de 15 horas no dia, né? Sim. Lógico, Tem toda uma tem preparação toda uma e tudo mais. preparação. Mas tem gente que super se identifica, né? E também para Sim. você foi importante para também ganhar experiência, Ganhar né? experiência, sim. Então, eu acho que para os que estão iniciando hoje, eu iria por esse caminho de fazer ensaios. Chama amigo, família, vamos ali fazer foto. Vai ali no plano ali, faz foto. E não faça foto no sol de meio-dia. Já é a primeira dica aí. Não faça foto no sol de meio-dia. Senão vai ficar o triângulo da luz aqui embaixo, ó. Não vai ficar boa a foto. A partir das 4 para frente, é legal de fazer foto. E você vai ter a melhor luz aí para os teus ensaios, né? E Mas de manhã também dá para fazer de manhã, foto? se for bem cedinho, antes das 8. Antes das É 8. quase a mesma luz ali das 4h30 para frente, né? Entendi. Porque senão o sol começa a ir mais para cima, então você fica com muita Começa sombra a dar no teu muita rosto. sombra, É. né? Por causa ali da Eu errava muito sobrancelha. nisso, ia fazer ensaio 1h da tarde. Não fica legal. Então você pode ver que a maioria dos fotógrafos que fazem ensaios, por exemplo, de casais, fazem ali de 4h30 para frente, que é a melhor luz do dia, né? Entendi.
E você estava falando um pouco sobre precificação. Como é que foi esse processo para você conseguir precificar o seu trabalho? Porque é algo assim, não só no meio, né, do audiovisual, fotografia, enfim, eu sinto que muitos profissionais de início de carreira sentem muita dificuldade de precificar, né, o seu trabalho. Como é que foi esse seu processo? Como foi que você viu? Não, olha, para 1 hora de ensaio é tanto, não, 2 horas com tantas trocas de roupas é mais tanto. Ah, eu vou botar o meu serviço aqui já englobar também o maquiador, ou, ou às vezes não, vou deixar só separada e a pessoa que escolhe, porque assim, eu já vi também alguns fotógrafos com o pacote já completo. Até porque alguns fotógrafos se identificam muito com a maquiagem de determinado maquiador, Uhum. né? E não gosta de alguns outros. Então, ele já deixa o negócio já bem redondo, né? Para conseguir, de fato, fazer o negócio perfeito para ele, né? Legal. Isso do que eu falei de precificar, a primeira coisa seria o portfólio. Se você tem um portfólio legal, você já está no caminho. Uhum, Massa. A segunda coisa que eu fiz, eu ia nas minhas referências e ver quanto que eles cobravam. entendi. Por exemplo, eu comecei a fazer um ensaio de casal, eu fui lá na referência que era meu amigo Samuel, ele cobrava Sim, 1.200 por um ensaio, na época. sim, Falei, poxa, se ele cobra 1.200, eu tenho uma câmera um pouquinho inferior que a dele, se não dá o mesmo resultado técnico ali, vamos falar assim, mas eu já sei aplicar isso legal. sim, Então, vou cobrar metade ali, 600 por ensaio. Eu fazia assim, sim, 600 por ensaio, entendi. aplicava isso, montava um PDF bonitinho, né, Uhum, para apresentar a proposta, e deu certo. Eu sempre fiz legal. assim, buscava nas referências Então, e sempre aplicava, sempre fazendo fazendo essa pesquisa de essa pesquisa de mercado mercado. mesmo, né? Que daí a Uhum. pessoa consegue se sentir mais segura para conseguir. Isso você acha até hoje na internet, se você colocar no Google, tabela de preço, a galera costuma fazer ali por hora, por foto editada. Eu não gosto de fazer por foto editada, assim, eu acho que é uma objeção de muitos clientes hoje. Uhum, De fazer, você vai só 10 fotos, 15 fotos. Eu costumo fazer ali por horário. 1 hora de ensaio, 2 horas de ensaio e entrego 40 fotos. entendi, Normalmente assim. Seria isso. entendi. Cada profissional vai depender do que você, né, que tá aí assistindo, se identificar. Se você quiser realmente fazer, né, tem essas duas opções, né? Ou por foto ou por Horário. É. horário, né? Eu achei interessante. Eu já tinha feito há muitos anos atrás por horário, mas as últimas vezes que eu fotografei era por foto. Por fotos. Eram por foto, é cobrado nos orçamentos sempre ali por foto, né? Uhum. E eu acho muito mais interessante, né? Fazer por horário, porque daí você às vezes vai conseguir captar umas fotos muito melhores, né? E a pessoa vai ter oportunidade de ter aquelas fotos do que ter simplesmente o cliente chegar lá e, meu Deus, eu preciso escolher só 15 fotos, mas eu tenho 100 Aham. maravilhosas, né? Eu acho que a chance dele fechar com você é muito maior. De ter a recorrência De ter essa. também, né? Aham. É verdade. Que legal. E como você ali de fato se preparou para começar os ensaios ali de casais, de casamento? Teve algum preparo específico ou foi só mesmo essa questão de você ir lá, se oferecer para participar das fotos ali, para criar um portfólio? Legal. Antes de fazer a faculdade, eu já estava ali ambientado com a fotografia, né? Uhum, Então eu via muito vídeo no YouTube de técnicas, o que que a gente tem que fazer lá da tríade, né? Que é a fotometria, que é o diafragma, a velocidade e o ISO. Isso tudo você já consegue aprender no YouTube, você não precisa de faculdade. uhum, Então eu passava o dia inteiro vendo vídeo no YouTube de vários fotógrafos falando de várias técnicas ali que tu podia usar. E isso já serviu de base para eu já aplicar nos meus ensaios, né? Então, assim, não fica muito na teoria, você tem que aplicar, pega a câmera e sai pra rua, vai fazer foto. Faz foto do passarinho, da árvore, não sei. Mas você tem que aplicar o que tu aprendeu. Então, nesse momento que eu comecei na fotografia, eu via vídeo quase todo dia, o tempo inteiro, de vários fotógrafos diferentes. Falando sobre todas as partes técnicas, né, que tu tem que entender, tanto da câmera quanto da teoria de luz, porque a fotografia, o principal ponto é a luz. Então, se você entende de luz, você já está aí 90% encaminhado. garantido. Verdade, seria isso. Que legal. E você estava conversando aqui, conversa de bastidores.
Você comentou que já trabalhou, né, nessa área também com alguns políticos. Eu queria saber como que foi essa experiência, assim, e algo marcante quando você estava, né, fotografando essas personalidades. Legal. Eu fiquei pouco tempo ali na área de casamentos e eu já ingressei para o fotojornalismo. Isso foi uma oportunidade que apareceu na faculdade. E assim, eu fazia o curso de fotografia, mas eu sempre me interessei de aprender tudo do audiovisual. Então, assim, enquanto a galera da minha sala aprendia ali só de técnicas fotográficas, eu me esforçava para aprender de vídeo também. Falar, pô, se eu sou fotógrafo, eu tenho que saber de vídeo, tenho que saber de Uhum. tudo que eu vou usar com a minha câmera. Então, na época, surgiu ali na faculdade uma chance de trabalhar com fotojornalismo em uma das embaixadas aqui em Brasília. Falei, vou lá. Mas só que, olha o que foi engraçado. O menino mandou no grupo da faculdade essa vaga de manhã. Eu não tinha olhado. Eu fui ver à noite, porque quando eu saí da UNB, eu olhei lá e falei, caraca, na embaixada. Vou mandar lá o currículo. Beleza. Mas só que eu pensei? Como foi de manhã, um monte de gente já deve ter ido lá. E foi o que aconteceu. Foram mais de 10 pessoas lá fazer, da minha sala. Mas eu falei, vou mandar, não custa nada, né? Mandei. No outro dia eles me chamaram pra ir lá. E o que foi o que decidiu deles me chamarem para trabalhar lá também? Foi o quê? Essa parte do vídeo. O embaixador precisava de alguém que soubesse fazer foto e soubesse fazer vídeo ao mesmo tempo. Então, todo mundo que foi antes, que não tinha o interesse de aprender sobre vídeo, não conseguiu pegar, porque não tinha esse preparo, né? Então, eu fui Entendi. lá de manhã, 10 horas da manhã, falei lá com os ministros e tal. Quando foi meio-dia, ele já chamou de volta para ir no trabalho de 2 da tarde. Já comecei no mesmo dia. Eita, que legal. Muito bom. E você ficou quanto tempo trabalhando com Fiquei até embaixadas? 2020, comecinho de 2023, que foi quando o embaixador voltou para a Argentina ali, que eu sempre acompanhava, né, a agenda dele. Então, Ah, sempre ali legal. com os políticos e tal. Legal. E quando você foi, né, ingressou nesse meio aí para trabalhar com pessoas, né, grandes personalidades, embaixadores, você teve algum momento que você ficou meio nervoso, que te deixou um pouco inseguro? No começo eu fiquei sim, ainda mais na primeira vez que eu saí com esse embaixador, ele era muito político, sabe? Ele estava sempre ali em todos os eventos do governo, sempre viajando. E na primeira vez que eu fui, vi um presidente do Brasil, eu falei, caraca, eu tô do lado do presidente do Brasil. Deu um friozinho na barriga ali. Mas aí, uma coisa que eu sempre pensava assim, se você ficar nervoso, você vai se atrapalhar e vai fazer alguma besteira. E as pessoas percebem quando você tá ali, meio nervoso, meio, né, agitado. E eu sempre tentava, assim, manter a calma para sempre fazer a foto perfeita ali, o vídeo perfeito, que eu não podia errar. Não tinha como errar. Se Uhum. o embaixador ia ali cumprimentar o presidente e eu errasse o foco, já era. Perdi a foto, né? Não tinha Nossa, o que fazer. Então eu sempre tentava ficar calmo, dava um nervosismo ali no fundinho, dava, mas tentava sempre claro. ficar ali tranquilo para poder estar sempre atento, né? Igual eu te falei, tinha que fazer a foto perfeita assim ou assim. Se eu errasse, já era. Porque é ao vivo, né? O negócio ali tá acontecendo e não tem pra onde correr. Tanto ali, né? Nos casamentos, né? A hora do beijo, a hora ali da aliança, não tem tem como voltar aí Não rapidinho, tem como. né? Esse, né? Do apertar de mãos ali dos políticos, né? Às vezes são momentos históricos, únicos, né? Que não tem como voltar atrás. Não tem como. Nossa, deve ser bem intenso. Então, já fiquem, para quem quiser trabalhar nessa área, né, no fotojornalismo, já fiquem atentos e já saibam que vocês vão lidar ali com certa Pressão. pressão, né, porque as coisas precisam sair perfeitas. E me conta aqui, você já teve alguma foto sua publicada em grandes veículos de comunicação, tipo jornais, revistas? E já tive algumas já. Que assim, sempre que eu acompanhava ele, eu era o único fotógrafo brasileiro acompanhando esse embaixador que era, Aham. né, de outro país. E eu tava ali com ele, eu fazia a foto e eu já mandava a foto e ele mandava para todos os veículos de comunicação do país dele. Então, assim, teve uma das fotos que foi acho que a melhor que eu já fiz, foi quando o presidente lá
veio pra cá e encontrou com o nosso presidente. Então, eu fiz a foto, já mandei e já soltaram a foto. E a minha foto saiu em todos os jornais da Argentina e todos os jornais aqui do Brasil, que eles compartilharam lá, né? Então, essa foi a Uau! foto, eu acho que a melhor que eu já fiz. E com medo de errar, né? Sempre. Mas deu certo. Que legal! E você se sentiu, então, muito feliz e orgulhoso de você, né? Do seu trabalho. E relativamente assim, em tão pouco tempo de carreira, você já ter saído, né? Sua foto ter saído em grandes veículos de comunicação. Como é lidar assim com essa fama, não é? De tão pouco tempo você já tá ali com grandes. Eu fiquei muito feliz no dia, né? Até meu pai e minha mãe mandei, pai, tirei foto aqui com o presidente e o outro presidente e tal. E minha foto tá rodando aí em todo canto. Meu pai e minha mãe orgulhosos sempre, né? É, Mas é legal você ter esse sentimento de que tu fez a foto ali, deu certo e a galera, assim, o povo olha e elogia, né? Porque você fala, nossa, pouco atrás o menino tava pedindo pra fazer foto aí de graça e hoje tá fazendo é, foto do presidente do nosso país. É uma coisa muito doida, né? Isso que eu reparo na maioria das pessoas que entram no audiovisual, na maioria não, pra falar, na maioria não, mas grande parte sim, evolui. Não tem como tu ficar no mesmo lugar. Todo mundo que quer e corre atrás, você pode ver, todo mundo que começa vai pra algum lugar legal. Ou trabalha com o presidente, ou muda de país, ou viaja a trabalho, é sempre assim. é verdade. Eu tenho uma amiga fotógrafa, inclusive, que eu admiro muito, é a Teresa Sá. Ela Conheço. não é? Não é uma Uhum. mulher maravilhosa. Teresa, beijo pra você, amiga. Ela é muito boa fotógrafa. Ela também tem uma E ela é carreira minha assim. referência dos retratos também, né? Ela e o É, João Mena. ela é uma grande retratista hoje no nosso país. Inclusive, quem quiser pode seguir ela. Quem gostar, né, dessa área também, além de seguir o Nicolas, pode seguir Teresa Sá, porque ela é uma mulher extraordinária e ela fotografa grandes pessoas. Não tem esse costume, ela é mais low profile, ela Uhum. aparece um pouco mais agora, né, de um tempo para cá, mas ela teve a oportunidade de sentar à mesa, de fotografar nomes grandes de tanto políticos quanto pessoas de multinacionais, presidentes de grandes empresas, enfim, pessoas, né, que estão mais escondidas, mas grandes nomes, né, e eu acho isso muito legal, porque você vê, né, a pessoa evoluindo e crescendo cada vez mais. Eu tenho vários amigos que são fotógrafos e eles são, sim, se você olhar de 3 a 4 anos atrás, como estão hoje, né, a evolução. E isso é muito legal, porque é algo muito perceptível, Uhum. né? Você vê isso nas suas fotos, inclusive, né? Você consegue perceber lá do início como tá hoje, né? O aprimoramento ali, o amadurecimento. E eu acho que foto é muito personalidade também. Você vai colocando a sua personalidade. Eu não acredito que nenhum fotógrafo é igual ao outro, assim como nossa identidade. Uhum. Eu não vou ser nunca, minha identidade vai ser nunca igual à sua. Assim como a minha foto, minha percepção de olhar nunca vai ser igual à sua, da Tereza não vai ser a sua, do Rodrigo não vai ser a sua, do Felipe também não vai ser, e eu acho isso muito interessante, né? A foto é algo que eu sou uma grande admiradora de fotografias, porque eu acho que você consegue é, captar, principalmente nos retratos, né, a essência do negócio. Né? Às vezes você chega a se emocionar, dependendo de como a foto é feita. Quem tá vendo ali atrás, né, o telespectador que tá vendo a foto, você fala, cara, me emocionei. Tem foto que você tem vontade de chorar. Porque parece, sei lá, você vê a alma da foto da pessoa que está sendo fotografada. E é isso que eu sou apaixonada. Eu amo todos os meus amigos fotógrafos. Eu acho, assim, uma profissão sensacional. Inclusive, quem está assistindo aí a gente, olha, vocês que gostam mesmo de fotografia, eu tenho certeza, nunca deixem de fotografar, né? Às vezes pode passar por desafios ali durante a carreira, mas, cara, é algo sensacional. Tanto da fotografia como do videomaker, a gente vê aí, né, grandes nomes, né, que fazem também, conseguem captar cada fragmento ali do momento que te emociona, né? Tanto que você vê filmes aí, né, que
fazem muito sucesso porque te tocam, né? De toda forma, assim como a foto, não só o vídeo, mas a foto também. E você chegou a fotografar também momentos históricos, né? Eu sei que você já falou aí, mas se você puder dar mais algum exemplo pra gente, foi marcante nesse momento que você fotografou. Legal. Além da posse de presidentes aqui, eu tive em 2 posses aí, presidenciais, tanto daqui quanto do outro governo, né, que veio aqui. Mas, assim, teve outros momentos também que eu estive presente que foram muito importantes também. Que esse embaixador, ele estava sempre correndo atrás de conectar os 2 países, né? Sim. Então, assim, eu participei de alguns momentos que ele conseguiu trazer tanto para o Brasil quanto para o outro país. O país é a Argentina, é tranquilo de falar. Que foi bom para ambos os lados, né? Então, ele estava sempre procurando ali fazer essa conexão de pessoas, de empresários, de políticos, tanto para trazer pontos positivos para a população brasileira quanto para os argentinos. Legal. Então, assim, teve momentos que, por exemplo, a gente foi em um que foi na fábrica da GM, da Chevrolet, né? Que era para terminar uma outra montadora que era da Argentina para fazer aqui no Brasil também. E, inclusive, essa foi uma das viagens mais legais que a gente foi, que eu tive a oportunidade pela fotografia, né? Que a gente chegou ali na fábrica da GM e tinha aquele campo igual de filme, aqueles campos de teste de carro, a pista, né? Legal. Aí a gente chegou, tinha vários carros ali enfileiradinhos que a gente podia chegar e dirigir. Aí eu, menino novo, olhei os carros ali e dirigi quase todos. Mas o que chamou a atenção, o famoso Camaro. Olhei o Camaro ali de canto e assim, o Camaro não Camaro tava... amarelo. O Camaro era vermelhão, bonito. Quem é? É porque A música. os jovens talvez não saibam, lembram né, dessa. dessa minha conexão, mas depois pesquisem aí a música chamada Camaro Amarelo, que vocês vão saber do que eu tô falando. Acho que eles não devem... Mas enfim. Aí eu olhei esse Camaro lá parado e ele não tava para poder todo mundo andar, né? Mas eu falei, já tava ali junto com o embaixador. Vou perguntar ali se pode, né? Não custa nada. Aí cheguei no rapaz que tava no campo de teste, falei, posso dar uma volta ali no Camaro? Ele, olha, o Camaro é do dono que tá aí. Assim, normalmente ele não deixa, mas se você quiser falar com ele, falei, vou lá falar. Cheguei lá, eu nem abri a boca. Ele, quer dar uma volta no Camaro? Eu falei, vamos, na mesma hora. Aí andei de Camaro no dia, assim, são coisas que é legal, né? Que você, assim, tem a oportunidade de ter na vida, de também, viver. É né? legal a experiência. Pra quem gosta de carro, um V8, tu pisa ali, chega e encosta no banco. Foi legal a experiência. Que legal. E, né, quais foram as experiências que você, assim, mais relevantes que você tirou nesse meio aí por trabalhar, né, com políticos, figuras públicas, e que você gostaria de passar para quem está assistindo a gente? Os jovens, às vezes, querem seguir, né, no fotojornalismo, por exemplo. Legal. Pra mim, a melhor experiência de todas era poder viajar o tempo inteiro. Tava um dia em São Paulo, outro no Rio. Assim, era legal que eu chegava em Brasília, no outro dia já tinha viagem, já tava lá fotografando. E é uma rotina assim doida, né? Pra quem sempre esteve em Brasília, nunca foi pra lugar nenhum, pra do nada você viajar o Brasil inteiro. Isso eu gostava muito. E conhecer lugares novos, pessoas novas, assim, lugares novos de restaurantes, essas coisas que a gente ia. Entendi. A gente fica sempre muito preso aqui na cidade, né? Às vezes não sai tanto. E esse pra mim foi o melhor do que eu pude aproveitar da fotografia. De viajar sempre ali. De sempre conhecer coisas novas. E você, assim, geralmente quem trabalha, né, ali nesse meio tem que sempre ser bem diplomático, né? Ali bem tranquilo. Você tinha algumas regras para seguir, né? De, não pode fazer foto disso, ou de fazer foto daquilo em algumas determinadas ocasiões. Ou então, não pode entrar agora, tá numa reunião, não pode estar lá. Teve que seguir algumas dessas regras para ingressar aí nesse meio. Essa pergunta, eu vou te falar que a minha resposta é um pouco polêmica. Porque o que acontece? Tinha as regras sempre, em tudo. Em vários eventos. Mas o embaixador que eu trabalhava, ele queria a foto e a qualquer custo. Então, assim, teve muitos... De todo jeito. Teve muitos eventos que eu fui aqui no Brasil que ele falava, eu quero a foto com o fulano. Mas eu não tinha o acesso ali onde
né? Eles iriam estar. Onde eles iriam estar. Então, já teve algumas vezes, lógico, várias vezes deu certo. Eu passava e como se eu fosse do lugar ali, entendeu? Uhum. O embaixador tava passando, eu ia junto e nem olhava na cara dos seguranças ali ou dos Uhum, policiais, só porque você olha, ele vai ver que fingia que- ele vai olhar pra você e esse aí não podia estar aqui. Então, eu Entendi. passava ali, igual ele falou, é melhor você pedir, ele me falava sempre, é melhor você pedir desculpa do que permissão. Então, tu vai lá, faz a minha foto, eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz, e é isso. Mas na maioria das vezes tinha regra, sim, principalmente dessa de lugares, porque Uhum. eu não sei se vocês já viram, mas em vários eventos que tem do governo, por exemplo, tem um lugar ali só para fotógrafos, para galera do vídeo, você não Uhum. pode passar dali, senão dá problema. Então, sempre tinha essa malandragem de estar com ele ali, e dava certo. E a outra coisa também, que em algumas reuniões não podia ter barulho de câmera. Então, isso também tinha que colocar Porque ali querendo do ou não... disparo silencioso e tal. Ah, tem como. Tem como. Então, tu virava um fantasma. Tu não pode aparecer, não pode aparecer nas outras transmissões Uhum. e não podia fazer barulho. Então, colocava ali no disparo silencioso e fazia a foto ali, Ah, quietinho, sem legal. barulho nenhum. Não sabia que tinha este truque. Eu Tinha, bati tem aqui sem esse querer. truque. Algo deu errado. Quais são as características que você acredita que são essenciais para um fotógrafo de eventos? Para um fotógrafo de eventos, eu acho que é essa que eu te falei, de estar sempre atento e você tem que pensar como se fosse um fantasma mesmo. Você não pode aparecer para as outras pessoas, não pode chamar atenção. Você tem que estar ali atento para ter os melhores cliques. E eu vou contar uma aqui que eu fiz quando eu comecei nos casamentos. Na saída da noiva, eu derrubei um daqueles jarros grandões. Puf, espatifou o chão inteiro, quebrou tudo. Mas é aprendendo, né? Você tem que ter bastante Das atenção flores, com as né? coisas. Do Das jarro das flores, flores. Derrubou, Eita. estraçalhou no chão. Eu fingi que nem era eu. Continuei fotografando e olhando pra noiva e segue a vida. Mas, assim, eu costumo falar que no audiovisual você tem que ser desenrolado. Senão tu fica pra trás. Tem que estar prestando atenção sempre. Senão você perde a foto. Senão você esbarra ali em alguma coisa, derruba É um isso que eu vaso de ia planta. falar, né? Entendeu? Era isso que eu ia te perguntar. Como é que você lida com essa pressão de capturar ali o momento perfeito, né? Ali ao vivo. Como que você administra isso? Sei que você já falou um pouquinho sobre pressão, mas assim, queria saber como que você lida com esse momento perfeito ali de capturar de fato tudo e estar atento a tudo. Porque uma pessoa só tá atenta a tudo, às vezes eu acho meio Meio complicado. difícil, né? Assim, o que eu levo de regra sempre em todo evento que eu vou, não adianta você estar atento ali no momento e você não estar preparado tecnicamente na tua câmera. Então, assim, já aconteceu comigo muitas vezes de eu estar ali, vou dar um exemplo, esperando o palestrante passar ali no meio do palco junto com um político tal. E eu quero aquela foto que vai estar os dois pertinhos ali, um do outro, Sim. e com a galera de fundo. Então, eu tinha que estar ali, quando ele pisasse em certo ponto, eu fazia o clique. Mas o que eu pensava sempre? Se ele vai estar ali, a luz já é diferente. Então, eu sempre deixava a câmera setada na configuração que eu ia fazer a foto. Entendi. Você tem que prestar atenção nisso, no que está ao redor, e sempre prestar atenção. Para a galera que vai estudar a fotografia, vai ver que se eu apontar a câmera para cá, a luz é uma. Se eu apontar para lá, a luz é outra. Então, você tem que estar atentado nesses detalhes da fotometria, porque senão você pode fazer o clique perfeito e errar a luz ali. Aí já era. Lógico, tem as edições hoje, tu consegue salvar muita coisa. Mas eu sempre, em todos os eventos que eu vou até hoje, eu sempre fico com a cabeça nisso. Eu vou fazer a foto, eu quero aquela foto e eu preciso dessa luz. Então, eu já testo antes, vejo a luz que tá ali e fico só esperando. A pessoa pisou ali, eu fiz a foto, acabou. Que legal. Muito bom. E você já chegou assim, a enfrentar algum imprevisto durante uma sessão de fotos e como que foi lidar ou sair, né, dessa situação que deixou algo complexo ali dentro da sessão de fotos? Eu já tive 2 situações e as 2 situações foram com o mesmo flash ali. Que é o quê? Eita. Aquele que você coloca em cima da câmera, né? Sim. Eu em um casamento, fotografando aqui, aí o flash, caiu Eita. sozinho. E era novo, tinha acabado de comprar a câmera e o flash. Nossa. Caiu sozinho no chão e ele soltou a partezinha que encaixa a gente fala que é a sapata da câmera. Uhum. Ele desencaixou dali e caiu no chão. Aí ficou uma parte presa na câmera e ele foi pro chão. Eu falei, nossa, eu no casamento. Ia começar a Meu recepção ali.
no finalzinho da cerimônia, já não tinha luz. Eu falei, Uhum. agora, né? Já era, o que que eu vou fazer? Não tinha outro flash. Sorte que tava meus amigos filmmakers no dia, salvando como sempre, né? Eles tinham um bastão de LED lá e eu aproveitei a mesma luz que eles no final do casamento inteiro. Porque onde a gente estava também era muito longe, não tinha sinal de celular. Não O tinha Wi-Fi não como estava funcionando porque atrás. tinha muita gente conectada, isso nos casamentos é comum. Uhum. Então eu falei, e agora? Mas deu certo, a câmera que eu tava, conseguia segurar bem no ISO aí, que vocês vão estudar isso aí e vão ver. E eu fiz praticamente o resto do casamento inteiro com um bastão de LED. E o segundo perrengue foi esse mesmo flash, eu levei pra arrumar, ficou ali uma semaninha, peguei de volta, aí fui fazer uma cobertura com esse embaixador lá no Ministério da Economia. Aí cheguei lá, tô fazendo foto, o flash, puf, cai no chão de novo, na frente de todo mundo, ministro, tava um monte de gente. Eu falei, nossa, de novo, mesmo flash e o mesmo problema. Aí, na hora, eu fiquei, não tem como, né? Já fica com vergonha ali. Mas eu sempre Mas mantenho a pose. O flash caiu, do jeito que eu tava fazendo a foto, eu fiquei. Ficou lá no chão. entendi. Mas foi essas duas situações e essas duas foi esse flash. Eu acho que ele tava benzido. Mas agora você já se desfez desse Já flash, esse né? flash eu já deixei lá na feira e nem quero mais ver eles. Ai, ai. É, que bom que você já se desfez, que realmente deve dar uma aflição. E o que que você considera mais importante? A técnica fotográfica ou a conexão emocional com o tema que você está fotografando? Assim, isso eu acho que é meio a meio, sabe, o Agatha? Porque você tem que saber da técnica e você tem que ter ali a tua referência do que tu quer fazer e levar ali pro lado artístico, né? Então, assim, eu acho que muitos fotógrafos hoje têm esse problema de estar 100% ali na técnica, nas melhores câmeras, no melhor computador para ter a melhor lente, mas não tem a parte ali do estudo da tua referência. Por exemplo, esse dos retratos é um exemplo bem legal. Eu sei fazer a foto com a luz, sei tudo. Mas se eu não tiver a referência do que eu quero, da emoção que eu quero passar ali, então não adianta eu saber a técnica. Então acho que é meio a meio. Acho que pode colocar assim, que é balanceado. 50-50. Legal, então já anotem aí para vocês não esquecerem. Conexão emocional e a técnica na fotografia. E como que você se mantém atualizado nessas tendências novas aí do audiovisual, da fotografia? O que que você, eu sei que você falou, né, que você pesquisa bastante, mas tem alguma outra forma que você se mantém atualizado dessas Né? inovações? Na época da faculdade era muito. Assim, os fotógrafos brasileiros, não sei se vocês vão conhecer. Esse do retrato, por exemplo, tem o Sebastião Salgado, que é aqui Uhum. foi Sim, um dos maiores retratistas até hoje sim, que a gente tem no Brasil. Mas hoje é muito muito mais fácil famoso. tudo de informação. Então, no Instagram ali, as minhas referências que eu tenho hoje, sempre busco ali os vídeos dele, eles comentando alguma coisa. No próprio Instagram mesmo, no YouTube, tem muito conteúdo que dá pra tu pegar. Eu já até as inteligências artificiais aí, tu já consegue extrair muita coisa, né? Acho que o conhecimento ali, ele balanceou muito. Tá muito fácil de você achar muita informação e mais fácil do que antes, né? Assim, hoje eu busco essas referências principalmente no Instagram. Uhum. Porque hoje o que a gente tem é o Instagram, né? Não tem pra onde correr. A gente se posiciona no Instagram, a gente mostra o nosso trabalho no Instagram ali principalmente. Então, minhas referências estão lá, eu tô lá também. Tô sempre ali, perto e buscando e olhando sempre. Legal, e aproveitando esse gancho, você mencionou, né, que você deseja se tornar ali uma referência no mercado também. Quais passos que você está tomando aí para alcançar isso? Legal. Eu fiquei muito tempo Muito tempo não, né? 2 anos no fotojornalismo ali, mas Uhum. 2 anos empenhados no fotojornalismo. Eu não fazia quase nada ali por fora, não postava no Instagram, não tinha esse cuidado com o meu posicionamento, né? Sim, Igual eu tô tendo hoje. do final do ano passado pra cá. Uhum. Então, assim, hoje eu tô subnichando muito. E, assim, outra coisa que vocês já podem anotar. A gente tem um problema, eu vou falar a gente porque eu tive muito tempo isso e eu tô mudando isso agora, recente. Uhum. Os fotógrafos querem o quê? Igual eu te falei, as melhores câmeras, o melhor computador, as melhores lentes, mas não se preocupam em vender. Você tem que aprender a vender seu trabalho também. Sim, Então, se eu pudesse dar uma dica para você hoje, você vai aprender de fotografia? Beleza, mas estuda de marketing também. Porque você vai ter o melhor trabalho do mundo, mas se você não souber vender, não adianta. Então, muito boa assim, esse seu gancho. tem que ter, estuda o marketing. Ali, de pouquinho em pouquinho, você vai aprendendo. Mas se eu tivesse estudado na época da faculdade de marketing,
eu já estava já em um outro patamar, entende? Até técnicas mesmo, assim, as mais básicas de vendas também Sim. é interessante, né? Porque às vezes a pessoa, ela se sente... Eu conheço alguns fotógrafos que são muito tímidos, né? Então, eles ficam acanhados mesmo de chegar e fazer a venda, né? A venda tem todo um... Ela é muito técnica, assim, algumas pessoas não sabem, mas a venda, São ela é uma etapas, né? técnica, são etapas que você usa para você fazer uma venda efetiva. E se você estuda, se você se dedica de fato a estudar o mínimo que seja, você já tem praticamente 80% da venda garantida quando você usa, né, essas etapas, quando você faz segue esse roteirinho, né, de venda. Tem também, eu já assisti também alguns vídeos no YouTube que também falam disso. Então, assim, pesquisem também sobre venda, porque é algo muito interessante e é gostoso, é bom vender, é muito interessante quando você consegue fechar ali o contrato, quando você consegue finalizar a venda, né? Eu gosto bastante também desse tema. E eu queria saber também, você comentou que vai começar a dar mentorias, ou já começou, né? Como é que você está estruturando essa parte? Porque também é algo que você vai se dedicar, né? Algo que também demanda tempo. E aí você vai ter que se dividir, né? Ali, tanto na sua carreira como fotógrafo, como um mentor, um professor, né? Uhum. Então, essa parte eu tô me dedicando, assim, de verdade mesmo, porque o que que acontece? Igual eu te falei, eu tava no fotojornalismo, mas eu não me posicionava no Instagram. Sim. Então, quando eu abri os olhos para essa parte, eu tava ali com 900 seguidores por aí, eu comecei a postar mais do meu trabalho, postava ali da rotina, fazia os videozinhos legais, né? Uhum. E eu saí de 900 para 6.000 e alguma coisa de seguidores, prazo aí de 5 meses. Até que tá indo bem, tá Tá caminhando. ótimo. Mas nesse tempo que eu consegui, essa galera que chegou em mim, muita gente ali era fotógrafo. E eu vi, caraca, tinha ali de 100, 150 fotógrafos falando comigo quase que sempre, né? Diariamente. E perguntando as coisas. Eu falei, nossa, eu podia estar fazendo, agregando valor na vida dessas pessoas, igual algum dia alguém, né? Um fotógrafo agregou na minha vida. Sim. Então, assim, hoje eu tô 100% focado na minha empresa. Porque eu tenho que fazer também o negócio girar. Tem que, né? Eu quero ter a liberdade, ter minha família ali, minha casa. E não trabalhar para sempre. Então, assim, agora eu tô focado na empresa, assim, de fazer dar certo, de colocar para girar ali meio que no automático. Mas eu sinto falta de pessoas para trabalhar comigo. Então, assim, eu acho que eu não consegui ainda dar tanta atenção para isso da mentoria por ter falta de profissionais que querem trabalhar no audiovisual do jeito certo, né? Então, assim, mas é uma meta, eu tenho, assim, já algumas aulas gravadas, de pouquinho em pouquinho eu vou gravando ali. Assim, a meta até no meio do ano eu já ter já um curso ali falando sobre técnica, falando sobre como vender, como precificar, Legal. né? Mas isso tô indo de pouquinho em pouquinho. Igual eu falei, agora eu tô, assim, querendo fazer dar certo mesmo da empresa, que eu subnichei muito, né? Dos retratos aí, eu subnichei para advogados, então tô atendendo advogados. Uhum. E por agora, igual eu te falei, o foco tá na empresa, mas eu tô caminhando aí com isso da mentoria, dos cursos, de pouquinho em Legal. pouquinho gravando. E vai dar Muito certo, bom. eu acredito que vai dar certo. Que bom. E quais os conselhos aí que você daria para um fotógrafo que está iniciando essa carreira? O que que você falaria de importante para eles aí? Legal. Pensando assim, tem uma coisa também que é muito importante. Igual eu te falei, você vai aprender de técnica, você consegue ver isso no YouTube, tem a parte de vendas, mas uma coisa que é muito importante também e muita gente não dá valor é o que é o backup. Você saber ali fazer o backup dos teus arquivos, você ter o cuidado na parte da gravação da tua câmera. Vou dar um exemplo. Eu estava nesse evento da igreja, que é no geral, que Uhum. inclusive hoje eu estou lá na frente, não comandando, liderando os fotógrafos, Sim. e teve uma situação lá que me chamou a atenção, que uma das fotógrafas, ela estava usando a câmera com o leitor de cartão e aquele cartão SD pequenininho, né? Então ela pegou um leitor e botou aquele cartão pequenininho, em vez de usar o SD normal. Sim. Aí corrompeu o cartão dela, deu erro nas fotos lá. E eu fui e falei com ela, olha, não usa
isso aqui é uma adaptação, não é o jeito certo. Porque imagina, tu vai fazer um trabalho gigantesco, muito bom, tu arrasou nas fotos, mas Perdeu o trabalho. tu perdeu o trabalho porque você não se atentou só de não usar uma adaptação. Então, assim, é muito importante você já se atentar a isso, de ter um backup, de ter uma organização nos teus arquivos, porque isso pode te dar problema também. Igual do casamento. Tu faz um casamento inteiro, perde as fotos ou corrompe os arquivos, porque você não estava usando um cartão de memória bom, isso vai te dar problema, pode dar problema até na justiça. Então, você tem que se atentar com isso. Né? Você vai já comprar uma câmera ali muito boa de 10 mil reais, não custa nada comprar um cartão de 400 reais para tu ter, né, esse respaldo aí dos backups. Então, para mim, se alguém tivesse falado isso para mim lá no começo, porque eu já perdi arquivo também, no comecinho eu usava esse adaptador, não usa isso, é o adaptador SanDisk para SanDisk pequeno, não usa que vai dar problema. Se alguém tivesse falado isso para mim lá no começo, eu também já não tinha, né? Não teria Não teria aí caído aí o num prejuízo. enrascada. Sorte que era assim, o cliente foi gente boa, a gente fez as fotos de novo, gravou. Mas se fosse hoje em dia e eu usasse essa adaptação e perdesse arquivo de um cliente importante, podia me dar um problema, né? Muito grande. Sim. E existe alguma técnica ou estilo fotográfico que você gostaria de dominar no futuro, usar bastante? Gastronomia, fácil. Que Eu acho muito legal. Um tempo atrás eu até fiz um festival aqui de gastronomia argentina, Uhum. lá pela galera da embaixada, né? Aí a gente pegou, fez, acho que foram 30 restaurantes, se eu não me engano, como se fosse esse restaurante Wiki. Sim. Restaurante, mas só que de comidas argentinas só. Então foram restaurantes que eram argentinos ou que tinham menus argentinos. E a gente fez ali foto, fez vídeo do festival, ficou bem legal. E assim, eu olhei e falei, nossa, é legal, deve ser legal. Não é deve ser legal, mas é legal tu trabalhar com gastronomia. Além de tu fazer a foto, tu depois ainda come, né? Então isso é... E eu acho que é um nicho muito interessante e que tem muita demanda. Às vezes as pessoas acham que não tem, mas eu acredito que tem. Eu tenho alguns amigos que são donos de restaurantes e eles precisam muito. E tem pouquíssimos profissionais no fazem. mercado, né? Então, assim, eu acho que é aí um mercado bem aberto para quem gosta. E assim, cara, quem sabe fazer foto de comida, você pela foto, você tem vontade de comer o prato, verdade. gente. Tem, óbvio que tem gente que não consegue fotografar, pegou um fotógrafo de moda e tá usando ali pra fotografar. Ou, óbvio, apesar da técnica, mas não é a mesma coisa. Quando a pessoa se especializa em gastronomia, eu acho que a iluminação, não sei o que é que diferente. eles fazem, mas assim, é muito diferente. Você saliva quando você vê a foto. Né? É muito interessante isso. E é um nicho que eu acho que está bem aberto. Eu acho que quem está aí assistindo a gente pode dar uma pesquisada, se você sente afinidade com isso, dá uma pesquisada aí nesse nicho, dá uma estudada e cai para dentro, porque eu acho que É bom. vai funcionar E a bem. maioria dos donos de restaurante falavam exatamente isso. Eu procuro gente para fazer foto aqui e eu não consigo achar. Assim, eu não fui ainda porque, né, igual eu te falei, tô focando nos advogados aí. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo também. Sim, Você com faz tudo ao certeza. mesmo tempo, você não é bom em nada, né? É. Então você tem que, né, focar ali em um nicho e fazer dar certo. Mas isso da gastronomia me chamou a atenção também. Daqui a um tempo eu iria. Que legal, que legal. Quero ver os próximos passos de Nicolas. E como que você equilibra a sua vida profissional com a vida pessoal? Essa coisa de ter muitos eventos e ter, né, fotografar. Eu sei que agora você está mais nichado nesse ramo, né, de advogados, mas ainda assim você também pega alguns trabalhos e, como você falou, né, casamento, por exemplo, são 15 horas ali. Como é que você equilibra isso e como que você organiza essas demandas, né? Porque, por exemplo, você tá lá, você fotografou 10 clientes durante essa semana. Aí eu quero saber como é que você equilibra todas essas demandas. Legal. Vou ser sincero, tá, Agatha? Igual eu te falei, isso da empresa tá tirando um pouquinho minha energia porque eu não consigo ali as pessoas para estar junto comigo, né? Assim, já tive alguns, não deu tanto certo, tão certo, mas eu acho que vai aparecer alguém que vai funcionar. Com E assim, um certeza. tempo atrás... Olha, ó, vagas abertas de trabalho com o Nicolas, Vamos viu? Ele trabalhar. está procurando pessoas, Fazer dinheiro, né? assim, Tem que ser. competentes para trabalhar nessa área do audiovisual. Um tempo atrás eu não ligava tanto de trabalhar, virar à noite, né? Porque eu tava ali o tempo inteiro e queria
me destacar e, lógico, ter dinheiro. Você vai fazer foto para ser artista, não. Você quer fazer foto para você ter tua liberdade, ter teu dinheiro. Sim. E assim, hoje eu já tô sentindo um pouquinho o peso disso de virar à noite, de estar sempre ali gravando, editando, fazendo tudo. Por isso que eu tô atrás de equipe para trabalhar junto, Aham. pra eu ter um pouco É de... porque não são só as fotos, existe todo um Tem um processo processo, depois, é, né? O depois eu acho que ele é mais ainda do que do que do que o a pré pré. e do que as fotos em si, né? É verdade. Então eu tô, assim, ultimamente eu tô sentindo esse peso de ter que editar sempre ali, virar à noite, de estar todo dia gravando, fazendo foto. E a namorada querendo casar e eu não dou atenção pra namorada, isso pode É, dar problema. Então, por isso que eu tô estruturando aí pra ter os meninos pra trabalhar e fazer dar certo, né? Mas, principalmente, acho que o principal mesmo é a família, né? Tem que ter tempo pra sua família. Não adianta você trabalhar igual doido é. e não viver a vida. Porque vai É, passar, enquanto a pessoa acha que tá solteira ali é é tranquilo, é igual eu tranquilo, te falei. né? É Antes tranquilo, que eu aí você dá o tava sempre... gás, né? mas Vive agora, full time o pra noivar trabalho. e casar, aí já muda a conversa. Mas se É, tiver, vou ter filho aí mais pra frente, aí, constituir família, não vou ficar todo dia fora de casa, chegar às 11 da noite e editar até 5 da manhã e meu filho lá. Não vai dar certo, entendeu? é Então, verdade. assim, É agora eu tô com a complicado. cabeça nisso pra poder automatizar ali os processos e ter esse tempo de qualidade, né? Porque a fotografia deixa você ter. Sim, com certeza. E quais são, a gente falou um pouquinho sobre inspirações, né? Que você se inspira em algumas pessoas. Quem são ali suas inspirações na fotografia, no audiovisual? Algum fotógrafo ou cineasta, assim, que você ama e admira e pretende se tornar mais parecido ali com ele? É lógico, como eu falei, cada um tem suas características, né? Nunca é igual. Uhum. Mas de admirar mesmo, de querer o trabalho tão bom quanto eles, né? Superar às vezes até. Hoje eu tenho alguns. Na área dos retratos aí tem o João Mena, que hoje é um dos maiores retratistas que tem, né? Uhum. Com a Tereza também. Mas tem um que eu acho muito legal, que é o Johnny. Não sei se você já viu, é o Johnny Su, o Instagram dele. Já ouvi falar. Que ele é filmmaker e ele grava ali esses videoclipes desses cantores, né? Famosos. Famosos aí do gospel e tal. E assim, eu acho que a estética do perfil dele é muito legal. Então, assim, eu vi ele desde quando ele abriu o canal, eu já acompanhava um pouquinho ali. E ele cresceu muito, assim, no audiovisual. Eu acho que hoje, na área do vídeo, ele é um dos que eu acho mais, né? Ele é diferente. Você olha, assim, tanto a estética do perfil, o jeito que ele faz os vídeos ali, as edições, você vê que ele tem um dom mesmo para isso, né? Então, o Johnny, o João Mena, a Tereza também dos retratos. E dos casamentos, quando eu comecei, tinha o Robson Kunz. Depois vocês procuram aí. Robson Kunz, ele ensinava tanto ali de poses e o direcionamento. Que na fotografia, você saber dirigir a pessoa é muito importante. Tanto casal quanto retrato. Então, ele dava ali algumas dicas que eu aprendi muito com ele, sabe? Disso da direção das pessoas. Porque você vai ali para o ensaio de casal, aí tu fala, sorri espontâneo. Não tem como, a pessoa não vai sorrir É, espontâneo, né? Então tem vai algumas ser o coisinhas que você forçado. faz. Ó, essa é uma dica legal, tá? Você que vai fazer foto de casal, tu vai ali, coloca o casal na pose legal e tu fala assim, tem as piadinhas. Ah, fiquei sabendo que fulano vai pagar a fatura do cartão de crédito. Tu já tira a risada ali sincera, melhor do que tu Aham, falar sorri espontâneo, entendeu? é verdade. Então alguns truquezinhos que você faz, que assim, no final tu vê que dá certo. Tem outra que é boa Cadê? também. Bota aí, dá umas 7x7 diquinhas. rápido, a pessoa trava. 256, nunca ouviu 49. Aham, 256, 328. Você vai sim soltar a risada sincera ali, né? aham. Então, isso da direção, acho que vocês podem ir para esse caminho da fotografia de quem quer um ensaio ali, os retratos. Estuda também a direção da pessoa. Você direcionar ali do jeito que tu quer. Tem as piadinhas aí, é claro, tu pensa nas suas piadas, não sei. Mas isso vai ali do teu momento com a pessoa. Isso você já vai moldando, né? Você vai fotografando, você vai moldando isso aí direitinho. Que legal, muito bom. E por fim, para a gente finalizar, quais são, né, ali, o que que você espera alcançar daqui 5 anos? Quais são aí suas perspectivas da carreira e quais são os seus maiores sonhos? O primeiro de todos é ter a casa com a família ali, poder viajar. Tô aqui agora, Agatha, amanhã eu vou para tal lugar. Esse é o maior de todos, né? A Porsche, é claro, tem que ter a Hum, Porsche, ah, que chique. né? E assim, eu fico vendo a maioria dos fotógrafos hoje, uma grande parte, já faturam, assim, mais de 7 dígitos aí por semana, até por mês. Uau, Então a meta é, né, estruturar a empresa bravo. e aposentar os pais, né? Acho que isso todo mundo quer.
Verdade. Acho que essa é uma das metas daqui pra frente. Ter esse tempo com a família, viajar quando eu puder, aposentar meus pais e andar de Porsche. Pronto. Aí, Zerei o pra game. quê? Pra que melhor do que isso? Não tem Muito melhor. bom. E na fotografia, no audiovisual. Essas são os maiores sonhos, né, que o Nicolas trouxe aí pra gente. E eu tenho certeza que pode ser o sonho de vocês também, né, que vão conquistar isso. Eu tenho certeza absoluta com a dedicação de vocês nesse meio, né, da fotografia audiovisual. E ficamos por aqui. Agradeço muito vocês que ficaram conosco. Não se esqueçam de se inscrever no nosso YouTube e também seguir a gente no Instagram, @hightechcurse. Te espero na próxima. Ah, chamada do convidado. O que mais? Acho que é só chamar nessa parte agora. É, e Aí só depois vai você dar tem um que comando pra gente, a gente Tá. faz a tradução. Pode. E no episódio do Hightech Curse, não, deixa eu voltar. Ele falou pra você não falar no episódio de hoje, falar tipo, no Tá. próximo episódio. No próximo episódio. Tá, obrigada. E no próximo episódio do Podtech, nós vamos ter um convidado. Pode voltar. Teve um problema. Tá. 3, 2, 1. E no próximo episódio do Hightech Curse, vamos ter um convidado muito especial que vai falar pra gente sobre fotografia e audiovisual. Ele é um fotógrafo super conhecido na cidade. Hoje ele tá focado nos retratos. Deixa eu voltar de novo. Eu ia falar da fotografia provocatícia, mas não. Melhor falar retrato. Tipo, seu nome? Uhum. E no próximo episódio do Hightech. Do Podtech. Eu tô com Hightech na cabeça. Vai. Tá, beleza. Fica olhando pra ela o tempo todo. Tá. Que eles vão filmar você rindo. 3, 2, 1. E no próximo episódio do Podtech, nós vamos ter um convidado muito especial. Deixa eu ir de novo. Gente, tem hora que dá uma coceira na garganta, que dá vontade de você enfiar a mão lá dentro e arrancar a garganta fora. Bem na hora errada, entendeu? Pode coçar todas as horas do dia, mas só coça na hora errada. Vai. 3, 2, 1. E no próximo episódio do Podtech, vamos estar com um fotógrafo excepcional, super conhecido na cidade. Hoje, ele está focado no retrato. Ele faz retratos de advogados, tá? Ele ultra nichou a empresa dele, mas ele já trabalhou com políticos, ele já fotografou os presidenciáveis, ele já fotografou embaixadores, casamentos. Ele tem uma história sensacional para contar e só tem 4 anos de carreira. Então, assim, é muita história para uma pessoa que começou tão recente e já está grande como ele está. Eu achei hoje incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Não percam!